Olá pessoal, vamos de novo. A proposta desse vídeo é a gente conversar um pouquinho sobre o dashboard, tá? O dashboard ele é um painel de controle onde ele vai mostrar tudo que você tem cadastrado dentro da ferramenta, né? Dentro dessa grande ferramenta de gestão, para você ter um norte do que está acontecendo e para onde ir também, tá? Então veja bem, nesse exemplo aqui a gente tem 12 alvos avaliados, né? 12 atividades que a gente já pré-cadastrou. Essas 12 atividades estão vinculadas a 3 setores diferentes. Então veja, como o alvo é atividade, a função, ela pode estar atrelado no mesmo setor, ou não, né? Aí você que sabe aqui, dependendo do tamanho da empresa que você gerencia, do processo como ele é. Ainda a gente tem 48 missões que foram lançadas dentro desses 12 alvos, né? Então você vê que tem uma média de 4 missões por cada alvo, é só uma média, isso não quer dizer um alvo pode ter 6 sinalizações de risco e o outro só 2, né? E aqui ainda ele te dá um mapa do índice médio de risco, que ainda nesse caso é baixo, tá? O primeiro gráfico ele é uma discriminação por setor, então dentro de cada setor, se a gente passar o mouse em cima, a gente vai ver quantas missões tem lançado e qual o risco médio, nesse caso aqui administrativo. Descendo um pouquinho ele vai te dar uma quantitativa das missões por variável, ou seja, ele te mostra aqui nesse exemplo que 94% das situações que a gente imputou na ferramenta foram atreladas ao ponto de vista físico, pode ser cognitiva, pode ser organizacional. Logo do lado a gente tem um status das tarefas, né? A gente já conversou também sobre tarefas, ou seja, tarefas que a gente já conseguiu concluir, foram quase 35%, né? E as outras 65% ainda estão em andamento. Poderiam ter tarefas que foram já pensadas, desenvolvidas, mas que ainda não houve nenhum avanço, né, nas etapas que a gente pensou e que ela poderia estar cadastrada como não iniciada. Não é esse caso aqui. Logo do lado a gente tem um gráfico sinalizando que todas as missões que foram imputadas no sistema, a gente sinalizou que 90% delas exige algum custo direto, tá? Logo abaixo a gente tem a dispersão de risco por setor, né? Ou seja, dispersão dos setores por grau de risco, desculpa. Então ali no risco 3 a gente tem as sinalizações de oficina, aqui a gente tem peças, aqui a gente tem o administrativo com média de 7. Quando a gente tem 20 setores cadastrados, esse gráfico de dispersão ele começa a dar um indicativo bem interessante, tá? E do lado, o último gráfico, talvez para mim seja o mais importante, é a gente entender quais as situações que foram sinalizadas como não conformes ou de risco, né? Então a gente pode ver aqui que nós temos 10 missões, ou seja, 10 situações sinalizadas de mobiliário inadequado, né? Então a gente pode talvez começar por aqui, ou questões de sobrecarga, enfim, situações que a gente pode começar por aqui a gerir, a fazer tarefa. Bom, visto esse painel de controle, aqui no lado direito a gente tem os filtros, tá? A gente pode filtrar por setor, tá? Vou botar aqui só peças, por exemplo, clico fora. A gente pode clicar por variável, vou deixar aqui só física, tá? E vou criar um filtro. Veja que agora o meu painel de controle, ele se adapta apenas para aquele filtro, ou seja, eu selecionei só o setor de peças. Veja que o status da tarefa muda, porque para as missões que tinham a ver com o setor de peças, a gente agora tem todas elas que foram pensadas, quase metade já foram concluídas, né? Neste caso, veja, quando a gente mudou o filtro, todas elas demandavam algum custo para a gente finalizar, né? Eu quero saber quais são essas missões da qual que o painel controle está falando. A gente detalha as missões. E aí, aqui, deixa eu carregar um pouquinho, vai aparecer como se fosse uma grande planilha de Excel. Vou até abrir aqui, deixar sem. Lá no final ele sempre diz quantos registros a gente está lidando aqui com esse filtro, né? Veja que aqui o setor, todos eles a gente está falando de peças porque foi o filtro que a gente fez anterior. Tá? Então vamos supor que a gente tem uma gestão o diretor lá de peças e tal, a gente quer gerar alguma tarefa, fazer gestão só desse setor específico. Beleza, então a gente pode selecionar só peças e a gente pode talvez organizar aqui por causa raiz, ó. Nós vamos perceber que as 3 primeiras situações se trata de espaço
insuficiente. Veja, eu posso também pesquisar por aqui, ó. Se eu botar pesquisar aqui, ó, ele vai trazer para mim só o que está registrado como espaço insuficiente. Uma vez que eu trouxe e fiz o filtro que eu gostaria, eu posso selecionar todas as missões aqui nesse todos, ó. Selecionei todas e vou adicionar uma tarefa para fazer a gestão do espaço insuficiente, cuja eliminação tem a ver com aumentar o espaço físico para estocagem de peças. Então é assim que a gente vai fazendo a gestão, vamos lançando para tarefas, situações que nós vamos encontrando, né, que tem causa raiz similar ou é de um mesmo setor, enfim. Vejam uma outra situação aqui nesse setor de peças, é o monitor sem regulagem. Então veja, a gente poderia de novo, vou fazer uma pesquisa, identifiquei aqui que a gente tem 4 registros, né, que trata de monitor sem regulagem de altura, e aí então eu vou selecionar as 4 e adicionar tarefa. Beleza? É simples porque ela tem que ser simples, tá? Então a gente em outros vídeos já conversou sobre outras coisas. Qualquer dúvida a gente tem um e-mail de suporte@nucleohealthcare.com.br. Beleza? Vamos que vamos.